Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Vai ser breve, que vocês colocassem a partir do verso de número 15. A igreja existe para proclamar o poder de Deus. Para que existe uma igreja? Por que o Senhor disse, eu edificarei a minha igreja? Qual é o desejo do Senhor sobre a igreja que Ele disse que organizaria? Qual que é a sua expectativa? A igreja existe para ser um sinal do reino de Deus na terra. A igreja existe para proclamar o poder de Deus, que transforma, que salva, que abençoa, que conforta, que consola, que cura. Então a igreja existe para ser um sinal de Deus na terra. A igreja existe para ser um sinal do reino de Deus entre os homens. Então a igreja é o corpo de Cristo. E nós vamos ver uma oração que o apóstolo Paulo fez, pensando na igreja de Éfeso. E vamos ver que essa oração deve ser a nossa oração hoje, porque Deus tem muitas bênçãos para derramar sobre nós, abençoando as nossas vidas, para que nós sejamos canais de bênçãos para abençoar outras vidas, porque Deus não quer que nós sejamos egoístas. Que Deus nos abençoe, sempre pedindo que Deus nos abençoe, isso é importante, mas que Deus use as nossas vidas para abençoar outras pessoas, para levar a palavra, os princípios, o sinal do reino para outras vidas, a fim de que todos possam usufruir os benefícios da presença de Deus, da bênção de Deus, do cuidado de Deus. Então vamos ver a partir do verso 15. Por isso também eu, olha, Paulo dizendo aos Efésios, por isso também eu, Paulo, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. O que Paulo estava, volte lá, o que Paulo estava dizendo? Eu, tendo ouvido do quê? Da fé que há entre vós, tendo ouvido do amor que vocês têm uns para com os outros. Eu estou falando a respeito do que eu soube sobre vocês. Eu estou dizendo, eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor e o amor para com todos os santos, 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo estava tão impressionado com a igreja dos Efésios, que ele disse, eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Como é bom quando a vida da gente suscita no outro uma ação de graças. Como é bom quando a vida da gente move o coração do outro a agradecer a Deus pela nossa vida, porque a nossa vida se tornou relevante, importante, inspirativa para a vida de outras pessoas. Por isso que a nossa igreja tem que ter essa visão, de que ela não somente quer ser abençoada pelo Senhor, nós não somente queremos ser abençoados pelo Senhor, mas queremos que o Senhor use a nossa vida para que nós sejamos bênçãos para outras vidas. Assim se justifica a existência de uma igreja que se reúne em nome do Senhor, que forma-se como um corpo do qual Jesus Cristo é cabeça, para experimentar cada um a bênção e a graça de Deus, mas que isso não fique preso dentro de cada um de nós, mas que possa, entrando em nós, estender-se até aqueles que estão vivendo nas nossas áreas de influência, né? A Bíblia diz que Jesus faria nascer dentro de nós um rio de águas vivas que saltaria para a eternidade. Por que fluir de nós um rio de águas vivas? Para matar a sede de muitos que estão à beira do caminho e precisam da nossa presença como uma presença abençoadora, como uma presença cuidadora. Então, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. É o que nós fazemos nos grupos pequenos, em todo o tempo, oramos uns pelos outros, damos graças a Deus pela bênção que Ele nos uniu aqui nesse lugar e nos deu um senso de missão, para que nós pudéssemos ser um sinal do reino de Deus aqui na terra. A Bíblia diz, orai pela paz da cidade, porque na paz da cidade vós tereis paz. Então, nós somos chamados a abençoar,
porque em abençoar seremos também abençoados. Esse é o sentido de sermos uma igreja, uma comunidade, um organismo vivo, do qual Jesus Cristo é o cabeça, por isso é o que lidera, é o que orienta. Ele usa a sua palavra e o Espírito Santo para nos conduzir em toda a verdade. Verso 17, veja só: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. Então eu oro para que Deus vos conceda espírito de sabedoria. O que a igreja precisa? Espírito de sabedoria. Porque a sabedoria, aquela que vem do alto, aquela que procede de Deus, nos habilita a sermos pessoas melhores, pessoas mais aperfeiçoadas na fé, pessoas mais comprometidas com esse projeto de Deus, que é fazer das nossas vidas um sinal do reino de Deus entre os homens. Que Deus faça a nossa vida ser uma extensão do seu propósito nesse mundo. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os homens. Então Deus queria reconciliar a humanidade com Ele e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então Deus estava em Cristo para reconciliar e nos considerou tão especiais que pôs em nós a palavra da reconciliação. Então nós somos aqueles instrumentos de Deus que ajudam a humanidade a reconciliar-se com Deus. Se eu não posso ajudar a humanidade inteira, eu posso ajudar aqueles que estão na minha área de influência, no meu trabalho, na minha família, nas minhas amizades. Eu quero ser, para todos os que estão ao meu redor, um sinal do reino de Deus entre os homens. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se a gente quer ser um sinal do reino, a gente está colocando o reino superlativamente em nossas vidas, a fim de que possamos abençoar pessoas. E a Bíblia diz que se nós fizermos isso, todas as demais coisas nos serão acrescentadas, né? Vos concede espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O que Deus quer nos revelar? Ele quer que nós tenhamos um conhecimento claro de quem é Deus, um conhecimento claro de quem é Jesus, um conhecimento claro de quem é o Espírito Santo, um conhecimento claro do que é a palavra de Deus, um conhecimento do propósito de Deus para nos congregar neste lugar. Então Deus vai nos dar revelação de entendimento, de conhecimento. Não é revelação a respeito da particularidade da vida de A ou de B, é revelação que faz a gente conhecer Deus e a gente conhecer o Senhor, conhecer o Espírito, conhecer a obra de Deus na vida da gente. Quanto mais conhecemos de Deus, tanto mais entendemos de Deus, mais entendemos do seu propósito para nós, como vocês vão ver nessa passagem de Paulo. Próximo, diz assim, iluminando os olhos do vosso coração. Não sei se você sabia que o seu coração tem olhos espirituais. Então a Bíblia diz que Deus quer iluminar os olhos do seu coração. Sabe por quê? A Bíblia diz: do coração procedem as saídas da vida. A Bíblia diz que o coração é enganoso. A Bíblia diz que o coração é corrupto. Mas por outro lado, o coração é nas mãos de Deus um vaso de bênçãos. O coração é de onde procede o rio de águas vivas, porque do coração procedem as saídas da vida. Por isso que a Bíblia diz: filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Porque o coração nas mãos de Deus é um coração cuidado, é um coração trabalhado. Quantos corações feridos, quantas emoções maltratadas, quantos sentimentos confusos, indecisos, quantas situações que procedem do coração e que estão confusas, indecisas, corações que precisam estar nas mãos do Senhor. Então quero iluminando os olhos do vosso coração, para saberes qual a esperança do seu chamamento. Então Deus quer iluminar a sua vida, para clarear na sua vida o que Ele produziu para você, o que Ele planejou para você, o que Ele tem para você. Muitas vezes nós ficamos aquém das promessas de Deus por ignorância. A Bíblia diz: meu povo perece porque lhe falta conhecimento.
Meu povo perece porque lhe falta entendimento. Então, Paulo orava para que a igreja pudesse ter os seus olhos iluminados, para que ela pudesse compreender a esperança do seu chamamento, ou seja, o conteúdo do seu chamado para ser crente, para ser cristão. E além disso, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Então, qual é a riqueza da sua herança? Deus, como seu pai, adotando você como seu filho, a Bíblia diz que Ele tem para você uma herança, e você não sabe que herança é essa, não sabe de que tesouros você é proprietário, não sabe como você pode ser abençoado e ser cuidado pelo Senhor. Então Paulo diz que o Senhor ilumine os olhos do seu coração, do seu entendimento, para você saber qual é a sua herança, o que Deus tem feito para você e por você, para que você possa apropriar-se disso, para que você possa tomar posse disso, que é uma dádiva de Deus para você, mas que você não recebe por ter ignorância a respeito disso, por não saber o que Deus tem proposto para você, as promessas que Ele tem feito, o cuidado que Ele tem dispensado para você. Então Paulo orava pelos Efésios, para que eles tivessem abertura de entendimento, iluminação dos olhos, do coração, da mente. Deus quer que você tenha uma visão espiritual muito mais ampla do que esse mundo pode ter. Por isso que ele está se dedicando a dar, através de Paulo, esse conselho e essa palavra para nós. Que Deus possa abrir os olhos do seu entendimento, os olhos do seu coração. A Bíblia diz que o diabo cegou os olhos do nosso entendimento, para que nós não tivéssemos a percepção das coisas de Deus. Mas a Bíblia está dizendo que Deus abre os olhos do nosso entendimento, abre os olhos do nosso coração, para que nós possamos perceber a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então Deus tem um projeto muito lindo para nós, mas nós ficamos às vezes muito aquém de compreender esse projeto, porque nossos corações estão obliterados por trevas que estão ao nosso redor. Mas o Senhor diz, não, vamos mudar isso, vamos iluminar os olhos do entendimento, do coração, para que a gente possa ver as coisas de Deus com os olhos de Deus e apropriar-se das coisas de Deus como bênçãos especiais de Deus, tá bom? Vamos ver então, você sabe qual é a herança dos santos, né? E se não sabe, tem que ir para a palavra. O que a Bíblia diz que eu, como crente, posso receber das santas mãos de Deus? O que a Bíblia ensina sobre a minha posição de filho de Deus? Quais são os benefícios espirituais que eu tenho por ser filho de Deus? Como é que Deus me trata? Você tem que conhecer isso para saber qual é a sua herança, qual é a dádiva de Deus para a sua vida. Se você não conhece isso, você fica perdido no mar confuso deste mundo e desta vida, sem saber que muitas vezes você está sobre um tesouro e não conhece esse tesouro. Conhece aquela ilustração do homem que estava com uma fazenda e parecia tudo muito difícil, muito complexo, e chegou um homem lá, queria comprar a fazenda dele, e ele disse, não, posso vender por qualquer coisa, não tem valor nenhum. E o homem que comprou, dias depois, encontrou uma mina de diamantes lá na fazenda dele. Então ele estava sentado sobre um tesouro imenso, mas não tinha a menor consciência disso, não tinha nenhuma percepção disso. A Bíblia chama a gente a abrir os olhos para perceber as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são reveladas pelo Espírito de Deus. Elas não são descobertas pela nossa carnalidade, elas são descobertas por revelação de Deus. Deus tem que falar conosco, pela palavra, falar pelo Espírito, falar conosco e comunicar conosco. A Bíblia diz que o Espírito de Deus comunica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus. Faço uma pergunta para você mesmo, qual é a minha herança? Se eu sou filho de Deus, qual é a minha herança? Aí tem um testamento aqui, ó. Você pode ler o testamento que Deus deixou para você saber qual é a sua herança. E o justo juiz desse testamento é Jesus Cristo. E Ele já deu esse testamento para nós. É só lermos o testamento para sabermos qual é a nossa posição como filhos de Deus, herdeiros de Deus. Verso 1, o qual exerceu
Ele, nosso Pai, em Cristo, ressuscitou. Não, volta o 19, por favor. 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para nós os que cremos, segundo a eficácia da força. O que é a ênfase aí? É o poder de Deus. Qual é a suprema grandeza do seu poder? A suprema grandeza do poder de Deus, para nós que cremos. Porque o poder de Deus é algo que está ligado à nossa capacidade de crer. Crer no Senhor, crer no poder do Senhor. E ele diz que esse poder foi tão eficaz que ele ressuscitou Jesus de entre os mortos. A Bíblia diz: o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é o poder que opera em nós. Então é um poder extraordinário. Mas como a gente não conhece, como a gente não sabe como se posicionar diante desse poder de Deus, a gente acaba perdendo as bênçãos desse poder por ignorância espiritual. Então ele diz: a grandeza do poder de Deus para nós os que cremos, segundo a eficácia, o poder de Deus é eficaz, é verdadeiramente eficaz. Para nós que cremos, o poder de Deus é eficaz. Agora, como que nós cremos? Qual é o nosso nível de conhecimento sobre a operação do poder de Deus em nós e através de nós? Qual é o nosso conhecimento sobre o poder de Deus na vida da igreja? É importante a gente entender pela palavra que Deus é um Deus poderoso e Ele quer exercer esse poder eficazmente em cada um de nós. Veja o verso 20. Diz lá, ó: e o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita do Pai nos lugares celestiais. Então está dizendo que Deus exerceu esse poder, ressuscitando Cristo de dentre os mortos. Então olha a grandeza desse poder, de poder ressuscitar o Senhor de entre os mortos e transportá-lo para estar à direita do Pai, perante o trono da graça de Deus. E a Bíblia diz que Deus em Cristo, lá o Senhor Jesus, está à direita do Pai, e lá Ele intercede por nós. Ele é nosso mediador, Ele nos representa perante o trono da graça, e Ele diz que nós temos liberdade, Ele nos deu a autoridade de usar o nome dEle para qualquer tipo de relacionamento. Ele nos deu o nome dEle para que nós pudéssemos ter acesso por Ele ao trono da graça de Deus. Por isso que a Bíblia diz que quando nós orarmos, temos que orar utilizando a autoridade do nome do Senhor. Mas nós não temos uma consciência disso. Às vezes oramos em nome de Jesus pensando que é uma fórmula que a gente tem que fazer porque faz parte da oração, como se fosse um aprendizado sobre a doutrina da oração. Toda vez que você orar, você tem que terminar falando em nome de Jesus. Você se acostuma a fazer isso, e isso não faz a menor diferença, porque você não tem consciência do que significa você usar o poderoso nome do Senhor, tendo sido autorizado por Ele a usar o nome, e é por isso que ao nome do Senhor se dobram todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra, e é por isso que toda língua confessa o nome do Senhor, e é por isso que quando você entra nesse universo, você se sente empoderado, porque você está representado diante da graça de Deus, dentro do trono de Deus, e você utiliza o nome do Senhor, que lhe autorizou a usar. Você não é um aventureiro que está usurpando o nome do Senhor, você usa o nome dele porque ele lhe autorizou. Ele diz que você pode usar o nome dele, e o nome dele é poderoso. Poderoso esse nome é. E assim a gente vai compreendendo quantas coisas boas existem na palavra, que nós às vezes não fazemos dela compreensão, não temos dela compreensão, profundidade, entendimento, e por isso perdemos a bênção desse conteúdo espiritual maravilhoso, que está à nossa disposição, mas a gente não mergulha nele de cabeça, a gente não se aprofunda nele, e por isso vai perdendo as bênçãos dessa revelação de Deus ao nosso entendimento. Vamos perdendo as bênçãos de Deus abrir os olhos do nosso coração para a gente enxergar isso. Por isso é o trabalho da igreja. A igreja existe para isso, para alertar, para falar, para abrir a palavra, para inspirar, para ensinar, para fazer com que as pessoas compreendam que aqui existe um sinal do reino de Deus entre nós. Ou Deus quer falar conosco,
Ele quer nos inspirar a seguir a sua palavra e o que a sua palavra promete e o que a sua palavra ensina e orienta. Fazendo sentar à direita nos lugares celestiais. Então a Bíblia diz que o Senhor Jesus está à direita do Pai, e a Bíblia diz que Ele intercede por nós. Agora a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo falou assim, não vos deixarei órfãos, enviarei o meu Espírito que estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A Bíblia diz que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é a morada de Deus em Espírito. A Bíblia diz que Deus mandou o seu Espírito habitar em nós. Então, se nós temos Jesus diante do trono da graça de Deus, e se temos o Espírito Santo dentro da nossa vida, então nós temos o círculo perfeito. Quando eu oro, o Espírito Santo intercede por mim até com gemidos inexprimíveis. E diante do trono da graça, o Senhor é meu intercessor, meu mediador. Então a minha oração passa pelo Espírito, chega ao Senhor Jesus que me autorizou a usar o nome dele. Este pedido, essa oração vai para o trono da graça do Senhor. E o trono da graça do Senhor é que dispensa sobre nós a resposta de Deus, não aos nossos desejos carnais, mas aos propósitos de Deus, que muitas vezes revelados a nós, nos fazem muito mais vitoriosos do que alcançar uma ou outra bênção material, porque o que Deus tem para nós é muito superior ao que nós imaginamos que seja a melhor coisa para nós. Às vezes nos enganamos, porque o nosso coração é enganoso. Por isso que o coração tem que ser trabalhado pelo Senhor, para que os desejos do coração sejam coincidentes com o propósito de Deus, a fim de que a nossa vida seja uma vida em comunhão com Ele, e Ele possa dizer, achei ao fulano de tal, varão segundo o meu coração, e que perceberá, executará, desenvolverá todos os meus propósitos, e os propósitos de Deus desenvolvidos mostram a realidade do reino de Deus na vida de cada um de nós. O reino de Deus é a soberania de Deus, a autoridade de Deus, o poder de Deus. Esta autoridade, diz a Bíblia, que nós alcançamos como uma dádiva de Deus. Por isso que o maligno não nos toca. O maligno não nos toca, não é porque nós somos poderosos, não. É porque Deus nos tem como uma propriedade sua, exclusiva. Ele nos declarou seus filhos, e o maligno não tem poder sobre a propriedade do Senhor, que tem consciência da liderança do Senhor. Mas é ruim quando a gente não sabe disso, e a gente fica com medo de quem já foi derrotado. A gente fica com medo de quem está nos atazanando com tentações, sabendo que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas por que não sabemos? Porque não nos dedicamos a entender os insondáveis tesouros do Senhor para a proteção das nossas vidas e dos nossos caminhos. Que coisa maravilhosa, né? Então vamos ver o verso 21. Então, acima de todo, onde é que Jesus foi? À direita do Pai. Acima de quê? De todo principado. Acima de quê? De toda potestade. O que é principado? É como se um determinado lugar fosse dominado por uma entidade. Jesus está acima de todas essas dominações. É como se uma potestade, que é um elemento do mal, tivesse uma liberdade de agir sobre a sua vida. Jesus está muito acima de qualquer potestade. Por isso que a Bíblia diz, Ele nos tirou debaixo da potestade do mal, e sabe o que Ele fez conosco? Nos colocou debaixo da potestade divina, porque potestade é um poder, potestade é uma autoridade. Então o Senhor Jesus Cristo, quando nos salva, Ele nos retira de debaixo da potestade do mal e nos coloca embaixo da potestade divina. Por isso que o maligno não nos toca, porque ele já nos tirou da condição de condenados e nos colocou na condição de vencedores. Por isso que Paulo diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a sua carnalidade, mas que vivem agora liderados pelo Espírito Santo. É importante essa compreensão, esse conhecimento. Então, todo poder, todo domínio, tudo que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, ou seja, está tudo debaixo da autoridade do Senhor, está tudo debaixo do domínio do Senhor. Então, se nós temos essa compreensão, e se nós estamos em Cristo, somos mais do que vencedores,
porque todas estas possibilidades de nos atingirem, de nos atacarem, estão debaixo da autoridade, do domínio do Senhor. E se estamos no Senhor, em nome do Senhor, podemos aniquilar essa situação, anular essa situação, expulsar da nossa vida essa situação, porque é a autoridade do Senhor que nos foi outorgada. E Ele nos deu o Espírito dEle como garantia. Sabe qual é o penhor da nossa herança? É o Espírito Santo, é a garantia. Penhor é garantia. Você vai lá na Caixa Econômica buscar alguma coisa, o que você vai deixar de penhor? Vou deixar um relógio, vou deixar um anel, vou deixar isso, vou deixar... Você deixa um penhor, uma garantia, pois Jesus disse que o penhor da nossa herança é o Espírito Santo. Ele é a garantia de que tudo isso está debaixo dos pés do Senhor. E se nós estamos no Senhor, está debaixo dos nossos pés. Não está em cima da nossa cabeça, não está dentro do nosso coração, está embaixo dos pés, porque está debaixo dos pés do Senhor. E você está no Senhor, você está em Cristo, você é nova criatura, você está ungido pelo Espírito, então não tenha medo, tenha segurança, porque em nome de Jesus, você pode ser mais do que vencedor. Ore em nome do Senhor. Expulse qualquer ato diabólico, maligno da sua vida. Nunca conceda que o diabo faça um ninho como um pássaro na sua cabeça. Expulse, porque você tem essa autoridade. Coloque fora da sua área de influência, porque você tem essa autoridade provinda do Senhor, né? Vamos lá, o 22. E pôs todas as coisas debaixo do quê? Dos pés, acabei de falar. Pôs todas as coisas debaixo dos pés. E se eu estou em Cristo, todas as coisas estão debaixo dos pés, porque eu estou em Cristo. E olha que coisa interessante, para ser o cabeça. Aí pôs tudo debaixo dos pés para ele ser o quê? O cabeça. E agora veja o que acontece. Sobre todas as coisas. E ele o deu à igreja. Então o Senhor foi dado à igreja, Ele é cabeça da igreja. Ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Ele diz que Ele edificará a sua igreja, a Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros, formamos o corpo de Cristo, do qual Ele é cabeça. Quem é cabeça da igreja? Está lá escrito, ó, sobre todas as coisas o deu à igreja. Então ele deu o Senhor para a igreja, a fim de que ele fosse cabeça da igreja, a fim de dar destino à vida da igreja, empoderar a igreja, preparar a igreja, aperfeiçoar a igreja, santificar a igreja, para que a igreja seja o reproduzir do corpo dele na terra. Enquanto ele estava conosco, ele falava, ele agia. Agora ele diz: vou usar o meu corpo que eu criei, que é a minha igreja, continuo sendo a cabeça, mas o meu corpo que anda pelo mundo é a minha igreja, e eu estou cuidando da minha igreja, para que ela em meu nome possa ser mais do que vencedora. Esta é a visão do Senhor para a igreja, só que às vezes nós não temos essa visão, nós achamos que somos pessoas, né, carentes, dependentes, derrotadas, às vezes frustradas, e o Senhor diz: saia desse poço, faça como o salmista: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu a minha oração e tirou-me desse poço, e firmou os meus pés sobre a rocha, e botou uma canção nos meus lábios, e me fez ver o mundo espiritual que eu não enxergava. E Deus quer abrir os olhos do nosso coração para a gente enxergar o mundo espiritual que existe, potestades, principados, existem, mas não tem poder nenhum sobre nós, que estamos em Cristo. Mas a gente precisa saber disso, para não ficar amedrontado diante dessas situações. Tem que ficar firme e corajoso, preparado para avançar, e todo lugar que pisar a planta do seu pé, o Senhor vai dar a você como uma conquista, porque você está trabalhando pelo reino dele. Onde você for vitorioso na sua empresa, vitorioso no seu trabalho, vitorioso na sua família, vitorioso em todas as áreas da sua vida, não se iluda, Deus está lhe dando isso
para que você seja uma bênção na sociedade, uma bênção na família, uma bênção na igreja, uma bênção onde você estiver. O projeto de Deus é abençoar a sua vida para que você seja uma bênção por onde você passar. Uma vida que abençoa outras vidas, né? E Deus deu o seu Filho para ser o cabeça da igreja. Deus nos deu Jesus. E Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Com gente como nós, como eu, como você. Não somos perfeitos, mas temos consciência de que precisamos buscar o nosso aperfeiçoamento. Pela liderança do Espírito em nossas vidas. Pela assimilação da palavra. Pelo louvor, pela adoração, pelo congregar, porque estamos congregando, nós estamos nos fortalecendo. Outro dia eu vi uma ilustração interessante, já termino aqui. Qual que era a ilustração interessante? Você faz uma fogueira, nessa época de São João, você já viu fogueira por todo lado, né? Tem uma fogueira. Pega uma brasa daquela fogueira e separa, deixa ali. Com 15 minutos, essa brasa morreu, perdeu a sua energia, virou carvão. Mas as outras brasas que estão na fogueira continuam multiplicando sua energia, seu calor, porque elas estão unidas, transmitindo umas para as outras o calor. Por isso que congregar na igreja de Cristo é importante. Por isso que estarmos juntos, orando uns pelos outros é importante. Por isso que você estar aqui presente, levantando a sua voz em louvor e adoração é importante, porque essa energia que nós criamos pela união, pelo amor, pela cooperação, ela faz com que o reino de Deus se manifeste poderoso no nosso meio. Como é bom quando a gente louva com o coração, quando todos nós unimos as nossas vozes, e mais que isso, unimos os nossos corações, então Deus opera grandemente em nós e através de nós. Quando as pessoas entram aqui, elas sentem a diferença, porque elas veem que há algo espiritual profundo no coração de cada um de nós. Não deixe o seu coração em casa, traga o seu coração para juntar-se com o nosso, e juntos nós vamos ter um corpo, um organismo vivo, uma igreja da qual Jesus é o cabeça. Não fique de fora, não corte o seu membro e deixe fora do seu corpo. Não faça isso. Traga o seu corpo para juntar-se a outros corpos que se organizam para honrar, glorificar e exaltar o nome do Senhor, né? Próximo lá, acho que está no último já? O último é 23, né? 23, pronto. E o deu à igreja, a qual é o que? O seu? Então, se deu Jesus à igreja, a qual é o seu? Corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então você quer ser cheio do Espírito, quer ser cheio de Deus, das coisas de Deus, quer ter uma vida transbordante, quer ter uma vida especial. Deus deu Jesus Cristo para a igreja, a fim de que a igreja seja o corpo dele, do qual ele é a cabeça, exatamente para ele nos conduzir na direção de uma vida abençoada, de uma vida vitoriosa. Os irmãos concordam assim? Então, meus irmãos, tudo que vai haver no mundo fora de nós tem que começar dentro de nós. Nós somos sementes do reino de Deus. Onde o Senhor nos plantar, floresceremos em resposta à sua liderança. Onde o Senhor colocar a sua vida, floresça para o Senhor. Onde o Senhor estabelecer o seu lugar de viver, de agir, floresça em nome do Senhor. Onde o Senhor te colocar para trabalhar, floresça, porque o Senhor vai conduzir a sua vida de maneira especial e muitas vezes surpreendentemente. Um dia José estava na prisão, no outro dia estava na casa do Potifar, perseguido, no outro dia estava no palácio, no outro dia estava sentado no trono junto com o faraó, porque a mão do Senhor era com ele. Então, se a mão do Senhor for com você, não tem fronteira, meu irmão, não tem portas que não se abram diante do poder e da graça de Deus. Só tenha certeza de que a sua vida se escondeu debaixo
da potente mão de Deus. Amém?